Essa época do ano é assim, o tempo fica muito seco, a gente sente, né? O organismo sente bastante. O alerta é diário sobre essa baixíssima umidade relativa do ar. Teve uma semana aí que nós tivemos quase que 10% de umidade relativa do ar, que é um absurdo, né? E o corpo sente para valer. Agora, será que é um jeito da gente diminuir os efeitos dessa secura? Com a gente hoje o médico otorrinolaringologista Augusto César Borges. Augusto, obrigada por ter vindo. Sempre um prazer estar aqui. Muito bom dia para você. Vocês têm percebido realmente assim um aumento, inclusive, de pessoas com muita gripe, com muita rouquidão, né? Nessa secura que a gente está vivendo nesse momento? Todos os anos, na minha especialidade, o aumento desses casos é notório nessa época do ano. E por estar acompanhando sempre essa mudança climática, esse ano nós tivemos um evento diferente. Normalmente o tempo seco é de julho a outubro, novembro. Esse ano começou em abril. Isso na minha carreira é inédito. Olha, Augusto. Então nós estamos hoje com o tempo que nós alcançávamos em setembro, outubro, que era o pico maior do seco. Entendi. Como a seca esse ano, na minha experiência, é a primeira vez, começou em abril, então nós antecipamos isso e não sabemos a previsão. E o nosso alerta fica porque também nós temos uma árvore muito comum, que é a sebipiruna, que se reproduz com o vento. Então o pólen dela também é alergeno, as queimadas, né? Então são vários fatores que agravam muito e trazem muitos casos de sinusite, infecções respiratórias em crianças, idosos e adultos e todos, né? Muita gente reclamando disso aqui, ó, congestionado, né, de uma gripe, aí vem a preocupação se não é um sintoma da Covid. Fica difícil, todo mundo hoje que está gripado, Exato. até prova em contrário é Covid, né? E a Covid, ela tem um problema que ela é difícil de diagnosticar. 40% dos exames negativos estão errados, né? Então você fica realmente naquela dificuldade, se é só uma gripe ou não. Uma coisa positiva é que com o uso da máscara, por causa do Covid, acabou prevenindo demais a transmissão dos resfriados comuns. Esse é o efeito positivo dessa história, né? E até a pessoa se afastar também, né? Que a gente lavar as mãos, os cuidados, que era uma coisa que não era um hábito comum do brasileiro, né? E como é que a gente pode fazer? Eu sei que há algumas regrinhas, mas como a gente vive essa situação que você viu, né, que você acompanha, o que a gente pode fazer para poder diminuir muito esses efeitos, né, dessa secura? Eu, particularmente, sinto demais, viu, Augusto? Existem 3 equipamentos que é preciso as pessoas diferenciarem. O vaporizador, ele solta um vapor quente. Esse é para quem já está com sinusite mesmo. Poderia ser feito até na chaleira, respirar aquela fumaça quente. Ela não é preventiva, seria para tratar. E existe o umidificador e o nebulizador, que também são diferentes. O umidificador você vai colocar ali bem na cabeceira da cama. Não vai adiantar colocar pensando que você vai umidificar o quarto todo. Coloca bem perto de você, 1 hora antes até de dormir, e dormir com ele ligado. Se é um casal, às vezes seria bom ter 2, um de cada lado, que vai umidificar o ar que você respira. Isso é fantástico para dormir. O nebulizador é aquela fumacinha que é usado mais em criança, mas ela vale para todos. Que você vai colocar o soro fisiológico no recipiente e vai fazer a inalação, inclusive com alguns medicamentos quando for necessário, né? A grande vantagem do nebulizador é que ele vai atingir toda a árvore respiratória. Ele vai umidificar tanto os seios paranasais, a parte de laringe e pulmões. Então ele acaba fazendo uma umidificação completa, né? Então é muito importante o uso do nebulizador quando você suspeita de uma gripe, de uma sinusite, e que você vai realmente conseguir hidratar todo o sistema respiratório. Tá? Agora, Augusto, diante desses sintomas, quando procurar o médico para, né, ter o tratamento adequado? Quando você passa de 1 a 2 dias de sintomas, e dependendo da intensidade desses sintomas, é muito importante procurar o médico. Uma coisa que eu percebi pós-Covid, que é contraditório, é um aumento absurdo da automedicação. Uma doença que aí apresentou 13 óbitos, eu nunca vi na minha carreira tantas pessoas tratando por conta própria,
pegando a receita da internet, do vizinho, do porteiro do prédio. Numa doença tão grave, parece uma contradição e um descaso, né? Então, muito cuidado com a automedicação, porque você pode estar mascarando um quadro que, quando se agrava, o Covid ele tem essa característica. A pessoa está relativamente bem, de repente ele entra pelo ralo. Você não consegue puxar ele para trás. Então, é muito importante um diagnóstico precoce, um diagnóstico bem feito para um tratamento adequado. Augusto, enquanto a chuva não vem para melhorar as nossas condições, principalmente aqui na nossa região, você trouxe essa questão, né, dos 3 equipamentos. E o que mais eu posso fazer? Por exemplo, vitamina C, né, caprichar, por exemplo, no quarto. Eu tenho dificuldade demais para dormir, porque isso aqui tampa tudo. Né? Além dos equipamentos, a toalhinha, o que mais eu posso fazer para poder passar por esse momento? A bacia de água, né, a toalha molhada, todos são recursos que vão colaborar para isso. Tá? O umidificador é, sem dúvida, o que mais vai te ajudar. E há uma confusão muito grande, porque com essa região, quando seca, o sintoma é muito parecido com sinusite. E não é uma sinusite. Às vezes é só uma irritação dos seios da face, porque lá dentro resseca. Eu costumo exemplificar para os meus pacientes, da mesma maneira que você olha para a grama do jardim, das praças, que está tudo esturricado e seco, assim está a nossa árvore respiratória. Ela está toda ressecada, trincada, e ela requer mesmo uma modificação urgente e constante, né? Não vai resolver fazer uma vez só. O soro fisiológico pode ser uma boa saída nesse momento também? Ajuda muito, né? A vantagem do soro como aplicador para o nariz é que ele é portátil, né? Você vai fazer aquilo toda hora que você precisar. Mas ele ajuda somente o nariz, né? Ele não vai atuar em pulmão, ele não vai atuar nos seios paranasais com tanta eficiência. Esse sistema respiratório ele precisa de uma drenagem, de uma lavagem que é feita pelo próprio organismo. O nosso organismo ele capta a água no ar para fazer essa limpeza. Interessante. Como o ar não tem água, ele fica sem esse reservatório. E é importante ressaltar que a gente não percebe a gravidade do clima como quem mora no deserto. Mas a umidade do deserto é de 18% a 22%. Então aqui é clima de deserto. Clima de deserto. É muito grave. Deixa eu aproveitar que nós temos um tempinho aqui para trazer a pergunta do nosso público que sempre, né, participa, a Elisa do São Jorge. Quero saber se posso colocar um umidificador perto da gente. Sim, pode, não né? tem perigo. Não tem perigo, Não. né? A nossa amiga Fátima do Santo Inácio, posso colocar a toalha molhada e lavar o nariz com soro? Cuidado que tem gente que coloca o soro na mão e puxa o soro, né? Então, às vezes, acaba levando contaminações. O ideal seria usar um equipamento adequado, um spray próprio para isso, que hoje tem na farmácia. Inclusive, para não haver tanta despesa de ficar trocando os sprays, tem alguns que você repõe. É um refil, né? Para você fazer uma lavagem adequada do nariz. Isso é muito importante. E só para terminar, o pessoal que está fazendo exercício ao ar livre também tem um horário importante, porque o alerta da Defesa Civil também é justamente para isso, né, O Augusto? pessoal que pedala, por exemplo, Isso. é até às 9 da manhã, no máximo às 10 da manhã e depois das 16, das 17 horas. O exercício físico fora desse horário, extremamente prejudicial. Em vez de ser benéfico, ele é prejudicial. Eu digo de exercício aeróbico, né? Que você está ao ar livre e que vai requerer muita oxigenação. Da mesma maneira que você vai hoje, às vezes, ao shopping, no banheiro do shopping, você seca a mão depois que lava com o secador, né? Respirar o ar seco vai secar a nossa árvore respiratória. Se você respira muito, vai secar mais. Então, o exercício aeróbico, entre as 10 e as 16 horas, ele é prejudicial. Então é bom fazer esse planejamento justamente para que você possa ter saúde e não sobrecarregar, né, Augusto? Exato. Muito obrigada mais uma vez por atender o meu convite, viu? Eu que agradeço. Boa semana para você. Para você também. Augusto César Borges, nosso otorrinolaringologista aqui hoje, trazendo dicas sobre esse tempo seco.